Bom, vamos direto ao ponto. Bem-vindos a mais uma análise onde a gente pega aquele direito empresarial denso e transforma em clareza absoluta. Hoje, nosso foco é fazer uma verdadeira autópsia jurídica, sabe? Nós vamos dissecar um daqueles cenários mega técnicos que cruza o direito falimentar direto com os títulos de crédito. Sem enrolação, é a aplicação pura e prática da lei. Porque cá entre nós, para quem lida com o mundo corporativo, entender os requisitos exatos de um protesto para pedir uma falência não é só um detalhezinho burocrático, não. Literalmente é a linha tênue entre o sucesso e o fracasso de um processo que pode envolver cifras bilionárias. Para começar, vamos imaginar a seguinte situação. Pensa num cenário prático de altíssimo risco no mundo corporativo. A empresa XPTO é credora e tem na mão nada menos que R$ 1 milhão em duplicatas que não foram pagas. E quem está devendo é a empresa XYZ. Diante desse calote absurdo, a XPTO decide que acabou a paciência. Eles querem agir com rigor máximo e vão ajuizar um pedido de falência contra a XYZ, usando, claro, a Lei de Falências, que é a Lei 11.101 de 2005. Agora, olha que interessante como o problema se desenha na prática. A lei é bem clara. Para você pedir a falência de alguém baseando-se no valor de uma dívida, você tem que instruir o processo com os títulos executivos e com os, abre aspas, respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar, fecha aspas. A grande pergunta que fica e que é ao coração do nosso caso hoje é, considerando toda a disciplina dos títulos de crédito, o que a jurisprudência e as normas dos cartórios exigem de forma inegociável desse protesto específico? Temos 5 caminhos jurídicos possíveis na mesa, e o que a gente vai fazer agora é uma eliminação sistemática, cirúrgica mesmo, das opções incorretas. Vamos usar uma lógica de exclusão baseada puramente na legalidade para chegar na única resposta que, de fato, sustenta um pedido de falência no mundo real. Vamos logo de cara derrubar a alternativa C. O erro aqui está numa daquelas pegadinhas clássicas com a palavra especial. Olha só, o Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ, já cansou de dizer que essa expressão protesto para fins alimentar que está na lei não exige a criação de um protesto especial no cartório ou diferente do comum. De jeito nenhum. O protesto comum, aquele ordinário mesmo, é perfeitamente válido e suficiente para basear o pedido de falência. E pegando carona nesse raciocínio, a alternativa D também vai direto para o lixo, pelo exato mesmo motivo técnico que a gente acabou de ver. Ela insiste nessa história de que o protesto tem que ser necessariamente especial. Gente, o nome na lei não cria um procedimento novo no cartório. Então, juridicamente falando, essa alternativa não para em pé. E a alternativa A? Bom, ela tenta dar uma desperta, restringindo as coisas, dizendo que o protesto tem que ser necessariamente por falta de pagamento. Mas quem conhece a fundo como funcionam as duplicatas sabe que isso está tecnicamente errado. O protesto não fica engessado só nessa única causa. Ao dizer que é necessariamente por falta de pagamento, a alternativa exclui outras possibilidades e se torna falsa. O que já nos joga direto para a alternativa E, que comete um erro ainda mais bizarro, inventando uma proibição que não existe. Ela fala que o protesto não pode ser feito por indicações se faltar o aceite, mesmo que você tenha lá a prova de que prestou o serviço ou entregou a mercadoria. Nossa, isso é um tropeço feio contra a legislação dos títulos de crédito. Totalmente errado. E para não ficar só na minha palavra, olha só o que diz a Lei das Duplicatas, a famosa Lei 5.474 de 68. O artigo 13º é cristalino. A lei deixa claríssimo que sim, você pode protestar uma duplicata que não foi aceita e nem devolvida usando simples indicações do credor. A única regra é que você precisa ter o documento provando que a mercadoria foi entregue ou o serviço foi prestado. Resumindo a ópera, o protesto por indicações vale sim, com toda certeza, para pedir a falência de alguém. Então, sobrou quem? Chegamos ao clímax da nossa análise com a alternativa B, que é a nossa resposta exata. Para requerer a falência, o protesto deve necessariamente indicar a pessoa que o recebeu. Simples assim. Mas aí você se pergunta, por que um detalhe formal tão pequeno é, na verdade, uma regra de ouro super rígida? A resposta está cravada na jurisprudência. O STJ resolveu essa parada editando a súmula número 361. Pensa bem na lógica da coisa. Pedir a falência de uma empresa é uma medida muito drástica, super extrema. O devedor precisa ser avisado, ele precisa ser constituído em mora de uma forma inquestionável, ele tem que ter plena ciência da gravidade daquele protesto. Então, se o cartório não identificar exatamente quem foi o ser humano que assinou o aviso de recebimento, o pedido de falência já nasce morto, o juiz vai extinguir o processo na hora. E se ainda restava alguma mínima dúvida, a prática extrajudicial tratou de consolidar isso.
O Código Nacional de Normas do CNJ, através de um provimento recente, colocou isso no papel no artigo 356-A. Tá lá, escrito com todas as letras. O protesto falimentar obrigatoriamente tem que ter a identificação de quem recebeu a notificação. O sistema jurídico inteiro entrou num acordo para garantir que ninguém decrete falência baseada num papel assinado com um anônimo ou um rabisco que ninguém sabe de quem era. Para amarrar tudo o que vimos hoje, essa é a regra de ouro que a gente tem que levar para a vida. O protesto falimentar não precisa dessa frescura de ser chamado de especial, mas a validade dele depende 100% da identificação formal e clara de quem recebeu a notificação lá na porta da empresa. É a mistura perfeita de uma simplicidade no processo, mas com rigor absoluto na prova. E para fechar, eu deixo uma reflexão para vocês. Imagina só, quantos pedidos de falência gigantescos, coisa de milhões mesmo, não acabam indo para o ralo nos tribunais todos os dias, simplesmente porque a assinatura num documento de cartório estava ilegível e não dava para saber quem foi que recebeu? Pois é, fica o alerta para a gente olhar com lupa para esses instrumentos na prática do dia a dia. Um abraço e até a nossa próxima análise.